Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você provavelmente já ouviu esse versículo antes, quando chegou para o seu líder falando que não estava conseguindo ler a Bíblia ou fazer as coisas que dizem respeito à sua fé, ou quando você mesmo não estava mais querendo fazer o ministério que Cristo te deu para fazer. Mas aí aqui tá. Por que Paulo tá mandando a galera de Corinto ser firme e constante? Será que eles também tinham problema em orar, ler a Bíblia? Enfim, fazer coisa básica? E mais, se esse é o 58º versículo do capítulo, o que é que os outros 57 versículos estão falando? Para entender isso, a gente precisa se aprofundar mais. Qual o começo do capítulo 15? Paulo começa contando novamente para os coríntios sobre o evangelho que ele pregou e eles creram. Mas esse não é o problema. O problema está no verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Havia pessoas no meio de Corinto dizendo que Cristo não ressuscitou. E Paulo dedica muito tempo da vida dele e da nossa desmentindo tudo isso. Porque, na verdade, esse é um ponto muito importante do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas por que isso é tão importante? A gente não pode só entender a ressurreição de Cristo como algo metafórico e seguir com a nossa vida? Claro que não, né? E Paulo vai explicar por quê. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Cristo não ressuscitou significa que quem morreu naquela cruz, na verdade, foi uma pessoa normal. Ou pior, um ser humano que mentiu dizendo ser filho de Deus e colheu as consequências dos próprios pecados. Se Cristo ressuscitou, não há motivo para esperança. O próprio apóstolo Paulo lutou firme, constante e abundantemente pelo Evangelho, sofrendo diversas perseguições e sofrimentos por causa do Cristo que ele viu ressurreto. Não só ele, mas uns 500 irmãos que viram Jesus ressurreto depois do terceiro dia. Se nada disso é verdade, então pra quê? Pra que continuar firme? Se o céu não é de verdade, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas não pode ser assim. Teve gente que viu Jesus, que tocou suas feridas, que olhou nos seus olhos, que morreu por isso. O sangue dos mártires testifica da verdade da ressurreição. Porque ninguém morreria por uma mentira. Especialmente porque a ressurreição de Cristo implica na nossa. Cristo foi o primeiro a ressuscitar para que, depois que a morte fosse derrotada por meio do seu poder, nós também pudéssemos experimentar da ressurreição dos nossos corpos naquele grande dia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja constante porque Ele já conquistou o mais árduo. Seja inabalável porque a graça que te alcançou não foi em vão. Pelo contrário, por causa da verdade do Evangelho, você pode trabalhar muito mais do que qualquer um. Mas não você. A graça de Cristo que habita em você. Seja constante porque o Cristo em quem você confia ressuscitou, afinal. Isso quer dizer que Ele é de fato o Filho de Deus, o Messias, o Salvador que pode realmente oferecer vida para quem clamar. Permaneça firme, constante e abundante, porque no final vai valer a pena. Não foi sem motivo que você se absteve das suas vontades, dos seus prazeres. Nada disso é em vão porque Cristo ressuscitou e tem reservado para cada um de nós algo muito maior, muito melhor do que possamos imaginar. Lembre-se que a vitória de Cristo sobre a morte faz com que tudo valha a pena, desde as tentações até as provações. Por isso que mesmo em meio a tantos sofrimentos que Paulo passava, aquilo não importava. O que realmente bastava na vida dele era a graça de Deus. Também na nossa, isso basta. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Se você estava pensando em desistir, em parar, só persiste. Porque no Senhor, tudo isso que você tem feito vai valer a pena.